Aproveito a ocasião para parabenizar a homenageada pelo justo merecido reconhecimento no momento em que é otorgada com relevante comenda desta Casa Legislativa, fruto de sua dedicação às artes, bem como a promoção de conscientização e enfrentamento da fibromialgia, condição silenciosa que afeta milhões de brasileiros. Parabenizo, por fim, o ilustre senhor vereador Dr. Rogério Amorim pela iniciativa. Atenciosamente, vereador Carlos Caiado, presidente da Câmara de Vereadores do município do Rio de Janeiro. Agradeço ao novo presidente a forma como toca essa casa e pelas palavras. Agora faremos a entrega das moções de louvor e congratulações aos membros da nossa mesa de honra. Primeiro, eu gostaria de agradecer aos nossos homenageados, é uma honra muito grande, todos vocês aqui. Para mim, representa muito, tendo em vista que eu sempre falo isso a todos, eu estou vereador, eu sou médico, com muito orgulho, e durante esses quase 4 anos de mandato, eu lutei pelo que acredito dentro dessa Casa de Leis, defendi as bandeiras que achava justa, agi sempre de acordo com o que julgava melhor para essa cidade, mas nunca abandonei a medicina. Nenhum dia sequer, em nenhum momento nesses 3 anos e 8 meses, eu abandonei a medicina. Continuei exercendo. É uma consciência que todo médico tem, que é o princípio não da igualdade, mas da equidade. E, na verdade, a justiça se faz não pela igualdade, mas pela equidade. Assim nós fazemos na medicina e devemos fazer na nossa sociedade. É dar a mão e dar, oferecer mais ajuda àquele que naquele momento está precisando mais. E sempre lembrando que isso na vida, precisar, estar precisando de mais ou menos ajuda, é temporal. Eu preciso de mais, eu preciso de menos, mas uma coisa é certa, sempre precisando. Sempre precisando. É uma grande tolice achar que, não, eu não preciso. Lógico que precisa. Você sempre foi, já foi ou ou está sendo amparado por alguém. É sempre necessário a ajuda e um carinho de um próximo, de um semelhante, independente de político, de vereador, de médico, seja lá o que for. Então, me deixa muito agradecido, homenageado, cada um dentro da sua área. Primeiro, a minha amiga Mônica, sempre uma causa, nos conhecemos tem um pouco mais de tempo, né, Mônica? Desde daquela questão que nós trabalhamos junto ali na fibromialgia, da epidermólise, uma luta que, por certo momento, ganhou notoriedade, infelizmente, fugaz. Ganhou a notoriedade de certa forma, e isso é bom. Não interessa se é 1, 2, 10 ou 20. Eu, na medicina, uso muito isso com os meus pacientes, com os meus residentes. Falo assim, mas essa chance é pequena, mas é 100% quando é com você. Essa é a grande diferença. É 0,5, 0,3, 0,2, é 1 em cada 100 mil, 1 em cada 200 mil, não interessa. Passa a ser o 1 quando você estiver envolvido com isso. Então, o olhar tem que ser sempre o mesmo, a atenção tem que ser sempre a mesma. Óbvio que o tempo de saúde pública e etc. não é feita, é óbvio que tem que ser feito com base em números e estatísticas, mas o olhar tem que ser sempre o mesmo, atencioso, carinhoso e, sobretudo, buscando a resolução do problema. Então, ao mesmo tempo que, quando falamos de epidermólise bolhosa, é uma questão diferente do ponto de vista de políticas públicas, quando falamos de fibromialgia, por exemplo. Epidermólise bolhosa, nós estamos falando de especialização, um centro de referência, mas não basta ter um centro de referência no Estado, mas também não pode ter um ponto, ou seja, nós temos que criar uma rede de cobertura, que você vai ser uma criança em Paracambi. Não vou criar um hospital próprio em Paracambi, porque é inviável do ponto de vista logístico, financeiro, etc. Mas nós temos uma médica que luta não só pela epidermólise, mas luta pela saúde pública, um centro de referência que assim deveria ser e continuar sendo sempre. E nós temos hoje isso, nós temos o material médico, a doutora sabe bem disso, porque vive isso como eu vivo. Talvez o material médico humano do Brasil seja um dos melhores do mundo. Tanto que nós exportamos médicos para o mundo afora. O que nos falta muitas vezes é a estrutura, é a valorização, até porque a estrutura, na maioria das vezes, nós temos também. O que falta é a seriedade do poder público, do
poder político e, sobretudo, a valorização para que se exerça. O que eu mais vejo nesses congressos de neurocirurgia do mundo são neurocirurgiões brasileiros em posição de destaque fora do Brasil, poderiam estar aqui dentro, lutando pela ciência, lutando pela vida, lutando por tudo isso dentro do nosso país. Então, é muito orgulho também poder homenageá-la. E, por fim, a Gleice, que eu conheci também numa pauta, que é a fibromialgia, uma pauta do ponto de vista médico pessoal. A fibromialgia entrou na minha vida como neurocirurgião e de uma forma um pouco ruim, porque a neurocirurgia trata da coluna, e o que eu mais recebi eram pacientes encaminhados até a neurocirurgia, mas não era encaminhados com o intuito de resolver o problema, mas se livrar do paciente. Eu sou paciente que sempre tem dor generalizada, a fibromialgia é marcada por isso, que a dor acaba sendo a ponta do iceberg, que é a parte visível que nós vemos mais, uma doença sem cara, mas dor em múltiplas articulações, grupamentos musculares e etc., mas associada a isso, nós temos um problema grave de distúrbio do sono, ansiedade, depressão e tudo isso. Mas na verdade, resumindo aqui, porque a maioria da plateia não é médica, mas é onde eu queria chegar e para onde o início da minha luta sempre é essa: estar no preconceito. Uma doença que aflige muito mais as mulheres do que os homens, isso estatisticamente falando, uma doença que não tem gosto, não tem um exame patognomônico, aquele que nós definimos incapacitante. Aí o preconceito mora justamente nisso. Eu estou aqui do lado de duas homenageadas fibromialgistas, duas mulheres bonitas, duas mulheres, Franciele, mulher pública, atriz, que se cuida, bonita e etc., aí fala que está com dor e etc., é estigmatizado. Muitas vezes ali, está com dor, você está com dor, como é que fez o cabelo, você está com dor, como é que fez a unha. Isso eu ouvi dos meus pacientes. Porque os meus pacientes também é muito menor, mas que existem. E aí começa aquele show de preconceitos e de falas, né? Isso é falta de educação, isso é falta de trabalho, isso é falta de outra coisa, que se ouve demais disso. E ninguém ali olhando realmente com carinho, e eu via que esse preconceito vem de dentro da própria família. Muitas vezes eu via as mulheres acompanhadas dos filhos, por exemplo, doutor, não é possível que você está dando boa. Isso é psicológico. É óbvio que precisa sim de um amparo psicológico, mas não é psicológico, a dor é física. Então, parte de qualquer trabalho, e nós vencemos algumas doenças aí no mundo, começando com conhecimento, e é engraçado que é uma doença que atinge mais de 150 mil pessoas na cidade do Rio de Janeiro. Então, nós sempre tentando agir em torno do primeiro passo da conscientização e etc., para depois o poder público enxergar que existe isso. Aí sim, a fibromialgia, 150 mil pessoas, é óbvio que cabe isso aqui referência, com terapia ocupacional e etc., mais difundido, porque são muitos pacientes. Então, assim, política pública sempre prova não interessa se nós estamos falando de 10 pacientes ou de 150 mil, como eu acabei de dizer. Então, muito honra que hoje eu faço essas homenagens, porque são homenagens que não são do cunho político do Evangelho, sim do cunho pessoal e médico. Então, independente de qualquer coisa, eu tenho muito orgulho de poder homenagear. Eu vou começar aqui agora com a Gleice, queria parabenizar e fazer essa singela homenagem. E eu sempre digo que a homenagem da Câmara é algo como se fosse uma cidade te enxerga e reconhece o seu trabalho e sua luta. Obrigado, Gleice. Bom, muito bom. Muito obrigado. Das três emoções que eu faço para você e dou a palavra, após a entrega das emoções, dou a palavra às senhoras. Ana Maria Costa Cerqueira, muito obrigado. Também, por fim, das emoções, a minha amiga Mônica Alves Gil. Muito obrigado, muito obrigado. Agora vou passar a palavra para que seja as suas considerações. Começar com a Gleice. Muito obrigado, Gleice. Mais nada. Desculpa o atraso, não consegui ouvir, mas uma das coisas que o Evangelho abordou, eu queria começar por ela, a gente é julgado porque, assim, vou fazer uma pergunta. Fran, você está com dor?
a gente está sempre com dor. Dores alucinantes, dores debilitantes, mas a gente respira fundo por a gente tentar ter uma vida mais digna. E não é porque a gente não fala ou que a gente está se segurando que a gente está tentando esconder a dor. Às vezes a gente está escondendo a dor, não dos outros, mas da gente mesmo, porque a gente passa dias difíceis e dias terríveis. E a gente tenta rir no meio disso. E ter essa consciência de difundir, de explicar e levar a informação. Quanto mais informação a gente conseguir levar às pessoas, vai diminuir cada vez mais o estigma. Cada vez mais as pessoas vão compreender que, não só para a fibromialgia, mas para todas as outras síndromes de dores crônicas, né? Nós estamos aqui representando a fibromialgia, mas é uma forma de abranger outras patologias de dores crônicas. E sobre a questão do estigma, vai fazer 4 anos, é a primeira vez que eu estou usando um salto alto. E coloquei para vir aqui, porque a Franciele me falou, não, você vai botar. Sim, porque cansa e dói, mas eu queria estar bonita para todos nós, né? Mostrando que não tem cara, e eu como fisioterapeuta também recebo muito estigma. Eu já recebi, infelizmente, né? Temos bons profissionais e outros, e mensagens de, se você não consegue, profissionais, fisioterapeutas, se você não consegue cuidar de você mesmo, você quer trabalhar cuidando dos outros, você não tem vergonha de dizer que tem fibromialgia, para de dizer que você está com dor. É surreal, não tem outra palavra para dizer, é surreal. Então, assim, quantas vezes eu escutei também outras pessoas. Eu tenho uma paciente que ela fala assim, Alice, desculpa dizer que eu estou com dor. Eu falei, a minha dor não minimiza o seu sofrimento. Não importa o tamanho da dor que eu esteja sentindo, se eu estou conseguindo ou não, isso não minimiza a dor do outro. Mas eu só estou com um joanete. Não é só, está te incapacitando, está te debilitando. É momentâneo, mas não é porque eu sofro diariamente com dores alucinantes, né? E muitas das vezes quem tem fibromialgia fala, gente, é sério, a sensação que eu quebrei o meu braço. Eu como profissional da área de saúde, eu tenho noção que eu não quebrei o braço, eu não caí de nenhum lugar, mas muitas pessoas que não têm essa consciência, como a gente está falando, muita gente não tem, nem sabe que tem fibromialgia e sofre com dores de uma forma geral, vai ao médico, aí tira a radiografia, aí fala, é palhaçada, tá querendo atenção, não tem nada quebrado aqui, e a pessoa volta para casa com aquela dor, e se sentindo muito estigmatizada, porque pensa assim, se o meu médico, onde eu fui, disse que era palhaçada, eu sinto essa dor constante, e pode demorar 2, 3, 4, 5 meses, e de repente uma hora ela vai desaparecendo e começa em outro lugar, e aí ela volta ao médico de família, né, uma parte e aí o que acontece? Lá vem a Maria das Dores, aí ela está querendo atenção, e esse estigma vai corroendo a gente. Não tem como a gente não entrar em um quadro depreciativo, né? Não necessariamente até a depressão, mas a gente tem essa oscilação, né? Porque ninguém vê. Ainda espero que em breve, né, como o Dr. Rogério Morim falou, as pesquisas estão avançando, nós temos excelentes profissionais, a fibromialgia ela é muito mais estudada e tentada a ser entendida no Brasil. Nós no Brasil temos muito mais referências do que é a fibromialgia e como ela afeta do que lá fora. Muitos pegam essas informações e essas investigações que a gente tem aqui dentro. Justamente, e aí os nossos grandes especialistas vão para fora, e a gente perde eles aqui. E difundir e trazer à luz é uma forma da gente conseguir, por lei, e da gente conseguir mais auxílio, e é um ciclo, sabe? Uma coisinha vai sumindo a outra. Quando o Dr. Rogério Morim fez um vídeo que eu até falei, não, eu preciso repostar, falando que somos
no Rio de Janeiro, mais de 100 mil catalogados, fora os outros que não são catalogados, aqueles que são ignorados, que são colocados estigmatizados. Muitas das vezes eu tenho até mesmo uma das minhas pacientes que ela não tem o laudo de fibromialgia, ela tem mais de 25 anos, e ela falou: eu não volto no médico. Olha isso, gente, medo do estigma, eu não volto no médico. Eu falei: minha amiga, você precisa do laudo. O que vai mudar na minha vida do laudo? Eu estou há mais de 25 anos sofrendo, sendo estigmatizada. Eu falei: o laudo, a carteirinha, isso vai fazer com que nós tenhamos visibilidade para o governo, e o governo veja: olha quantas pessoas estão precisando de suporte, para que nós possamos ter leis que permitam que a gente consiga trabalhos dentro das nossas capacidades. E aí agora eu vou falar como fisioterapeuta. Se a gente não tiver uma ergonomia ao trabalho voltada para quem tem uma necessidade especial, como uma pessoa que é cadeirante, um paraplégico, um PCD, tem todas as leis organizando ali: olha, dá para trabalhar, dá para a gente voltar a ter dignidade. É muito bom a gente conseguir fazer um trabalho naquele que a gente fala: olha, foi dentro do limite que eu consigo, eu produzi. Nós, seres humanos, estamos aqui para ser algo. Muitas das vezes as pessoas falam assim: você se identifica como o quê? Eu, durante anos, me identifiquei: eu sou Gleice Jorge, sou fisioterapeuta, e falava meu currículo. Hoje, eu tenho muito orgulho de dizer: eu sou Gleice Jorge, sou fibromialgica e fisioterapeuta e divulgadora científica. Eu não falo da fibromialgia como um estigma negativo. Eu tento trazer e mostrar que ser fibromialgico não é depreciativo, não é uma ofensa, é uma síndrome que ainda não se tem, não se encontra ainda o porquê que geram. Algumas pessoas que têm gatilhos acabam disputando. O pouco que se sabe é que ela tem sim uma carga genética, mas existem alguns gatilhos que algumas pessoas vão ter que vai fazer com que o quadro da fibromialgia ela desplode. E não tem cura, ainda não tem cura, mas existe forma de a gente conseguir minimizar os quadros psicológicos, emocionais, psicossociais. Não tem como não falar dos quadros psicossociais e não vincular com as leis. Se a gente não tem lei que nos dê respaldo, a gente não visualiza que aquela pessoa não está se alimentando direito, aquela pessoa, como o Dr. Rogério Amorim falou, mora lá não sei aonde, ela não tem como ir a uma fisioterapia, um acompanhamento. Então, eu quero agradecer por estar podendo estar aqui. Muito obrigada pela homenagem. Eu quero dizer, Dr. Rogério Amorim, conta comigo não só como fisioterapeuta, como profissional da área de saúde, que eu vejo o quanto, eu vou fazer um disclaimer aqui, o quanto o doutor é um pouco vereador e luta pela gente, e ter um médico que olha e fala por nós, numa casa de leis, numa casa sem palavras. Sem você a gente não consegue nada. Muito obrigada. Obrigado pelas palavras. Passar a palavra à senhora Mônica Alves Lima, por gentileza. Obrigada. Eu achei que eu fosse me preparar caso eu tivesse a palavra, e chega aqui a gente... São tantas coisas que passam na minha cabeça, assim, um filme, né? Por isso eu choro todas as vezes, porque há 28 anos, 27 anos atrás, a minha filha nascia com epidermólise bulhosa. E eu acho que a palavra mais certa de dizer aqui hoje é a palavra gratidão. Gratidão por muitos motivos. Gratidão porque eu me sinto uma escolhida. Acho que
Sempre falei isso para minha filha, quando a gente fala de estigmatização, eu sempre brinquei com ela, né, quando ela questionava, mas por que eu? Né? E durante muitos anos, a gente aprende a dizer para o nosso filho, mas por que não você? Todos estamos, ninguém está livre, né? Então, na verdade, o que a gente deve pensar é por que não, né? E eu nunca deixei que a minha filha tivesse qualquer tipo de mácula ou marca por ter epidermólise bulhosa, embora seja uma doença que deixe muitas marcas pelo corpo e pela alma. A gente fala muito sobre isso na nossa família de EB, porque a palavra gratidão, voltando, só para não me perder, porque eu sou professora, eu falo a beça, eu adoro falar. A primeira coisa que nos aconteceu no hospital, e está aqui meu pai que é prova disso, é que quando a Manuela nasceu, tinha uma imagem de Nossa Senhora de Fátima dentro do hospital, fazendo com que nós resgatássemos a nossa fé. E isso teve toda a diferença, e esse homem que está aqui sentado, ele sabe o valor dele na nossa vida em relação à epidermólise bulhosa, nunca deixou que eu desacreditasse enquanto mãe. Ele sempre disse que o poder estava nas minhas mãos e que essa doença teria cura. E eu acredito nisso, Pai. E é por isso que hoje nós chegamos aqui. Nós vamos chegar à cura. Se não chegarmos, chegaremos perto dela, ou pelo menos a dignidade para todos os pacientes de epidermólise bulhosa. Coisa que nós nunca imaginamos, essa representação, por conta de muitas caminhadas. Todos sabem que eu faço há 13 anos parte da Associação de Epidermólise Bulhosa do Estado do Rio de Janeiro, e todos esses anos a gente busca essa visibilidade. Nunca tivemos ninguém que nos olhasse com um olhar de preocupação, olhar de pertencimento, acho que é essa palavra. Então, gratidão, porque eu vim numa família de pessoas fortes que nunca me deixaram, minha mãe e meu pai nunca me deixaram esmorecer. Gratidão, porque logo no nascimento da minha filha, eu tive a excelência de conhecer a melhor médica nas relações interpessoais, porque a minha filha também frequentou uma escola onde as pessoas não queriam que ela fizesse natação, com medo que ela fosse passar a doença para alguém, quando não é uma doença contagiosa. Obrigada. Então, essa rede, esse amor que nos envolve, para mim é muito importante. Eu, inclusive, quero dizer que essa homenagem é nossa, é de todos nós, Alexandre, é da associação, é de todos os pacientes de epidermólise bulhosa, é de todas as famílias, de todos os meus queridos amigos, porque todos eles, aqui, muitas pessoas da associação, pacientes de epidermólise bulhosa, Noah, nosso recém-nascido aí, no Bonitinha, também veio nos prestigiar, porque vocês todos são donos desse prêmio. Viu? Eu sou o meio só, eu sou o meio de estar em todos os lugares, como todos não podem estar, com a Alexandre, a Cristina, mas eu tenho certeza que nós seríamos muito bem representados por qualquer um de vocês que pudessem estar aqui hoje. Se eu não pudesse estar, com certeza a Anderson poderia receber essa homenagem por mim, viu, meu querido? Então, a minha palavra é gratidão, muito obrigada. O doutor Rogério, todo mundo me pergunta como ele me conheceu. Eu estava na audiência pública para a votação da lei, mas essa lei infelizmente não foi para frente, e era uma oportunidade que nós tínhamos de atendimento multidisciplinar, de dignidade nos hospitais, que a gente não teve que dar a própria consulta, que é o que acaba acontecendo. A gente vai para ser consultado, para levar os nossos filhos para uma consulta, a gente acaba dando a consulta, voltando para casa com zero informações e retornando sempre a dermatologista, a doutora Ana. Então, para que isso não acontecesse, nós tentamos através da lei, mas foi em vão. E aí eu tive essa iniciativa de vir falar com o doutor Rogério, uma vez que ele se pronunciou nessa audiência pública por ser médico
Então, a minha eterna gratidão de toda a minha família, de toda a família é meu, Senhor. Muito obrigada a toda a sua equipe. Eu queria agradecer a palavra que você veio falando e assim, me chamou a atenção algumas coisas. Primeiro, a questão da empatia. Na verdade, eu acho que você coloca bem uma pergunta assim, por que eu? Eu acho que cada um de nós deveria trocar um pouquinho e se fosse comigo, estava o limite pequeno e que é, você fala isso bem, é um paciente que você um problema dito pequeno, mas o sofrimento é próprio de cada um. Eu estava pensando, sabe que minha filha nasceu assim, etc. E eu me vejo de caso que aconteceu comigo essa semana, uma menina, chamar de menina porque tem 22 anos, de 22 anos, com uma filha de 6 meses, com uma mãe de 40. A mãe dela mais nova que eu, um pouco mais nova, 40 anos, e um tumor cerebral, estágio terminal. E eu me coloquei num lugar e fiquei com um dia mal psicologicamente, pensei uma menina de 2 meses que vai ficar sem a mãe, uma de 40, eu tenho 40 anos com 2 filhos também, vai perder o filho. Essa menina até ontem era normal. E hoje ela já não está mais no convívio da família dela. Então aí a pergunta que fica é, se foi o que eu me fiz durante todos esses dias que antecedeu, porque sempre ela sabe muito bem disso, fica aquela questão que será que eu poderia ter feito alguma coisa, por mais que nós aprendamos a ciência, os artigos, tudo que nós possamos fazer, mas sempre fica aquela de 22 anos de idade, será que eu poderia ter avançado um pouco mais, ou ter feito algo diferente? E eu acho que faz parte de qualquer ser humano fazer isso. E se for, a pergunta que eu mais me fiz, mais pensei durante todas as noites que sucederam essas últimas 4 noites foi, e se fosse comigo, eu olhei para os meus 2 filhos, um de 14 e um de 8. Então essa questão é muito efêmero e quando você diz que retomou a sua fé aqui atrás, eu acho que é fundamental cada um de nós, todos nós, falando isso. E eu tenho mais absoluta certeza que Deus não dá uma cruz maior do que nós possamos carregar. O único que carregou uma cruz que não foi feita para ele foi o próprio Jesus Cristo, que carregou uma cruz de um homem muito maior e muito mais forte que ele, fisicamente, que era Barrabás. Ele foi crucificado, teve que carregar durante todo o Calvário uma cruz que não foi feita para ele. E algumas pessoas não sabem, as cruzes naquela época era uma penalização comum, a crucificação. Não foi Jesus que foi crucificado, muitos eram crucificados ali, mas a cruz era feita sob medida, de acordo com quem estava sendo. E ele, supostamente um homem de 1,70 m, estima-se que 70 e poucos quilos, foi crucificado com quase 2 metros e quase 100 e poucos quilos. Então ele carregou toda essa cruz. Então ele tem essa propriedade de carregar cruzes maiores, mas não nos deixa carregar cruzes maiores que nós mesmos possamos carregar. O que nos falta é entender a mensagem que ele está nos dando e o que verdadeiramente ele quer de nós. Acho que é esse entendimento de cada um de nós, é o que Jesus quer de nós, o que Deus quer de nós. Então acho que é mais ou menos por aí, e é o que eu sempre, quando vejo situações assim, eu pergunto o que Deus quer de mim nesse momento. Acho que é a grande mensagem que eu passo para você. Eu queria só fazer uma colocação que muitas vezes as pessoas, eu acho que todas as pessoas deveriam pensar sempre. As doenças, elas não são físicas somente. A epidermose escoliose, ela dá dores para o corpo, existe uma mutilação muito ruim, violenta. Mas o pior, eu acho, é a doença oculta, aquela que a gente não vê. E as pessoas não se dão conta disso. Não só na epidermose, como na fibromialgia, existe um ser humano dentro daquela carapaça, E eu queria, talvez ninguém saiba disso, somente as pessoas mais próximas a mim. A doutora Ana sabe com certeza, sempre a primeira que eu peço desesperadamente ajuda.
A minha filha, o momento que eu vim procurar o Dr. Rogério foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, quando a minha filha disse para mim que não aguentava mais a doença. Uma menina que cresceu com epidermose simples, que as pessoas tinham preconceito porque diziam para mim que, por que se a sua filha não tem nada? Porque, graças a Deus, durante muito tempo, ela não aparentava, a doença não tinha ainda se manifestado de forma tão rude, coisa que aconteceu há um ano, mais ou menos. Nós passamos por momentos muito difíceis. E quando você ouve um filho dizer que não quer mais, que quer desistir porque não suporta a doença, eu vim até o Dr. Rogério pedindo que alguém me escutasse como mãe. Então, essa parte da doença oculta, daquela que a gente não vê, e só quem sabe é quem passa, e que toda mãe nunca mais esquece ouvir isso, que foi que me adoeceu quando eu vi toda aquela coisa na mídia e todo mundo achando graça de pedir uma criança pequena com epidermose bulhosa. Eu não estava em casa, nem a minha filha. E aí esse homem, com a sua assessora Diana, me recebeu durante quase 1 hora e meia aqui nessa casa pela qual eu já tinha muito respeito, porque eu sou funcionária pública, sou professora do município do Rio de Janeiro, meus pais são professores do município, mas que agora me chamam muita atenção porque, de fato, a minha história não foi em vão. E vocês não sabem, eu só pedi a palavra novamente para que vocês soubessem que quando eu disse à minha filha que finalmente alguém tinha nos levado a sério, nos escutado com a PL, que faz com que os pacientes de epidermose bulhosa tenham prioridade nos atendimentos, foi a nossa primeira vitória, de fato, para todos os pacientes, mas eu acho que a maior vitória que vocês não sabem é ter dado um respiro a essa menina de 27 anos que mudou, virou a chave na cabeça dela e viu que a gente tem chance, que ela não pode desistir por mim. Muito obrigada. São síndromes diferentes, mas a dor de quem sofre, vou falar com a dor de quem sofre. Ter apoio e ter reconhecimento, ter auxílio, faz toda a diferença. E quando a gente que sofre com a dor e diz que a gente não quer mais, a gente não está desistindo da vida, tá? A gente só não quer sofrer mais. Quando alguém que tem alguma síndrome que é debilitante diz que está cansada de viver, não é que ela não quer viver, ela quer, nós queremos. Só que a gente não quer viver desse jeito. Então, essa filha eu não conheço, mas de certeza eu sei todos os dias na pele, muitas das vezes me questiono, eu não quero viver assim, não que eu não quero viver, eu não quero viver com tanto sofrimento. Então, o apoio, e ter esse apoio, ter esse PL, quando o vereador estava na Câmara e estava na votação, eu estava assistindo, passando mal, eu gritava, eu chorava como se o Brasil tivesse feito um gol. Porque para mim e para todo mundo que tem fibromialgia, conseguir um olhar de uma carteirinha só, isso não é só uma carteirinha, não é só uma fila preferencial, é um pouquinho mais de dignidade que a gente recebe, né? E quando nasce uma síndrome, nasce uma guerreira. Bom,
E muitas vezes a gente não pode, e a gente tenta, é o máximo que a gente pode. Eu tive o privilégio de não ter na minha família nada, nenhuma doença tão mutilante. Mas por que a gente escolhe então ajudar essas famílias? Praticamente uma obrigação, a gente como médico, eu acredito que o Evangelho é a mesma coisa. Nós somos privilegiados de devolver ao país o que tudo nós conseguimos estudar, ser o que nós somos, exemplo. Então, para o médico, eu acho que é uma obrigação nossa, não é gratidão violenta, é obrigação. Nós temos que devolver. Se outros não fazem, não é problema nosso. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, agradecer. Acho muito doido você também, agradeço também, eu quero ouvir essa coisa. Mas aqui eu estou representando, não é a Ana Rocha, eu estou representando essa luta que a gente está tentando em relação a várias outras coisas, que eu acredito que a gente vai conseguir. Essa lei aqui, ou não aqui, ou outro nome de aqui, ou coisa parecida. Já conseguimos várias outras coisas, na verdade. Nós vamos conseguir, todos nós vamos conseguir. Porque muito de nós, a opinião pública, a gente luta por isso. Eu trabalho também com outras doenças também, outras síndromes, e que a luta é muito parecida. Não é só as memórias, não só em crianças, já com fibromialgia. Eu trabalho com doenças, eu trabalho muito com síndromes. Eu falo muito mal da especialidade, né? A oncologia lembra-se muito a especialidade cosmética, estética, eu não trabalho com isso, eu trabalho com doença. Eu trabalho com síndromes, eu trabalho com famílias, eu trabalho com associações, e é tudo muito difícil, é tudo muito voluntariado. Se você não fizer uma parte voluntariada, não é que o Estado não quer dar para a gente, ou o município não consegue. Nossa população é muito carente, nosso sistema de saúde é muito grande, o país é muito continental. A gente não pode só falar mal do governo, a gente tem que também fazer a nossa parte. Então é isso, agradecer muito por vocês, essas palavras. E você deve ter que nem eu, uma missão horrível, porque eu cirurgia como eu. A gente só pega coisa que não é boazinha. E a gente geralmente é aquele último médico que ninguém vai fazer nada que a gente tem que fazer. E a gente toda hora se pergunta o que eu podia fazer mais. A gente não pode fazer, mas a gente sabe, tenta, né? E é isso, agradecer muito a todos aqui. Muito obrigada, Zé, obrigada, Mônica, por você também. E esse monte que vai conseguir, e também, muito obrigada. Obrigado, e quando a compreensão das leis foi totalmente interpretada da maneira correta por vocês. Na verdade, quando eu faço uma carteira de fibromialgia ou um atendimento preferencial a memórias engolhosas, eu estou pensando naquele momento em colocar no lugar da fila ou importar uma carteira. Não é isso. É a visibilidade do conhecimento, é mostrar que tem alguém olhando. E é o que eu falo, quando eu fiz a carteira, as pessoas falaram assim para mim, mas essa carteira que eu tirei, não estou conseguindo, porque as pessoas não estão respeitando. No primeiro momento não é isso que eu quero. Quando nós fizemos a carteira de fibromialgia, por exemplo, na primeira semana, mais de 15 mil pessoas tentaram tirar a carteira. É para o poder público chegar a 15 mil pessoas que estão fazendo isso. Quando eu faço interpretação escolhosa, é para mostrar que tem uma doença, uma patologia que precisa de um cuidado. É chamar a atenção para aquilo. Eu estava conversando com a minha colega há pouco, eu fiz faculdade na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Rio, no Cafeguinho, e o hospital durante muito tempo foi o hospital do AIDS, do HIV, na cidade do Rio de Janeiro, e no ponto, eu não presenciei isso por conta da minha idade, mas na década de 90, mais precisamente 90, depois ali, quando chegou o HIV AIDS no Brasil. Ali foram os primeiros hospitais que começaram a pesquisar, a tratar os pacientes com HIV. Eu me lembro dos meus professores, como o Roberto Moraes Sá, por exemplo, foi um dos chefes ali da décima enfermaria, que era onde abrigavam os pacientes com HIV, que os talheres eram separados, os médicos entravam nas enfermarias à semelhança do escafandro, né? O escafandro era borboleta, porque não se sabia o que era, e nós estamos pensando ainda pouco, que hoje o HIV é uma doença crônica como hipertensão, que você mata no posto de saúde. Nós estávamos falando ali, conversando um pouco antes de começar a cerimônia, o Gafret teve que se reinventar, porque ser um hospital universitário para formar médico, formar residente, formar especialistas, o hospital federal universitário não cabia mais. O hospital da HIV, afinal de contas, era
20 anos. Por quê? Porque você pesquisou, se chamou a atenção, o primeiro passo foi dado. Parou-se de separar os talheres e vestir de família. É isso, nós precisamos relaxar. Nós temos que parar de separar o talher, de não querer fazer natação junto e dar o próximo passo. É mais ou menos isso. Então, esse é o intuito da visibilidade e de leis como essa. Vai muito além de como era feito. Eu queria agradecer muito a vocês. Agora, para terminar, vou homenagear agora a Chiquinha Gonzaga, que é uma comenda destinada às mulheres, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. E quem vê a Franciele, na verdade, lembra da Franciele, a atriz, nas novelas, na mídia, em propagandas de televisão e etc. Como grande, de fato, a gente coloca bem isso aqui, como grande símbolo da vitalidade, da saúde e etc. E para mim representa realmente isso aqui que nós estamos vivendo. Quando nós olhamos apenas o que nós estamos vendo, sem enxergar a realidade. É uma grande diferença entre ver e enxergar. Ver, nós vemos. Agora, o difícil e a grande chave da sabedoria e da mudança de uma sociedade, que nós sempre buscamos, e eu estou longe de conseguir isso ainda, eu sempre busco, é parar de ver e passar a enxergar de verdade o que as pessoas são, o que elas estão passando, o sofrimento, como é, e mais do que isso, aquilo que eu falei, se fosse comigo, o que eu posso fazer para tentar ajudar o povo. Então, a Franciele representa bem isso, uma luta, uma sequência um pouco da história, passou por preconceito, passou por perdas financeiras, porque muitas vezes não conseguia gravar, não conseguia ir para a televisão, porque não conseguia mostrar o que o público queria ver. A grande realidade é essa. O que nós queremos ver não é aquilo que a pessoa quer mostrar muitas vezes. Muitas vezes nós não queremos mostrar a alegria, nós não queremos mostrar a satisfação plena, porque não é aquilo que nós estamos sentindo. Mas ela tem que, ela pelo trabalho, tem que mostrar alegria, mostrar vitalidade, mostrar beleza e etc. E nem sempre as pessoas compreendiam isso. Então é com muito orgulho e muita honra que eu homenageio aqui a Franciele com a Chiquinha. Bem, eu me emocionei aqui um pouco com as suas palavras, porque você, como mãe, falando da sua filha, e eu aqui também como mãe, tenho meu filho aqui, mas todo mundo acha assim, todo mundo fala que a fibromialgia ela causa dores, né? A gente já sabe, mas não é normal, né? Mas eu também fui essa filha que cheguei até a minha mãe e falei, não quero viver mais. E a minha mãe estava no hospital, saindo da UTI. Então, assim, era um desespero tão grande meu de me achar incapacitante, de me achar inútil, de me achar nada. Que eu, no meu desespero, não conseguia pensar e falei, mãe, eu quero morrer, tá? Eu estou te falando isso, a senhora melhorou um pouquinho agora, mas a senhora não precisa de uma filha assim que não possa permitir, né? E ontem fez 1 ano e 8 meses que minha mãe faleceu, né? E então as pessoas falavam para mim hoje, ela não mata assim, ela mata, dependendo do grau, do psique, de toda essa doença mental, a gente chega nessa ansiedade, nessa depressão, a gente pode ser um suicídio. E é uma das coisas que a gente precisa falar muito, que não é só a dor, existem outros fatores, né, que traz as doenças, fatores, né, sociais. Realmente eu parei de trabalhar, eu saí de uma novela, eu tinha pedido assim, uma novela, porque eu não estava
é sempre assim, porque é nessa hora que a gente vê quem realmente está do nosso lado. E assim, eu me vendo aqui, nesse lugar, recebendo essa homenagem, eu fico assim, lembrando da época em que eu ainda não tinha conseguido entender o que eu tinha, não tinha o tratamento certo. Eu levei 5 anos para conseguir o meu diagnóstico. Eu fui assediada dentro de um hospital. Eu passei por muitas coisas. Eu fui operada sem necessidade. Eu tenho uma cirurgia na coluna. Eu cheguei assim no fundo do poço. E várias vezes eu me perguntei por que eu? Eu estava no meu auge, fazendo uma novela. Eu falei, mas por que eu? E agora, assim, sentada aqui, eu vejo que eu, sabe? Eu vejo porque eu realmente, através da minha imagem, da minha figura pública, eu vim por todos os canais possíveis e falar sobre fibromialgia, falar dos nossos direitos, da nossa carteirinha. Infelizmente, a gente não tem essa carteirinha no Brasil todo, mas a gente vai ter. Isso é só o começo. A gente, confesso que quando saiu a carteirinha, aí eu ainda tive uma residência de vou usar a carteirinha, eu vou ensinar semana embaixo do fibromialgia. Ai meu Deus, agora eu não achava que eu mentindo. Aí eu falei, não, se não somos nós lutarmos por isso daqui, ninguém mais vai lutar. Ninguém mais, sabe? Eu já fui ridicularizada no aeroporto, eu já fui ridicularizada no supermercado, eu já fui chamada de estrela, de diva, de fresca, de um monte de coisa por causa disso, mas eu falei, eu tenho meus direitos, eu vou usar os meus direitos, eu vou usar toda a minha força, todas as minhas palavras, eu vou gritar que a fibromialgia existe, que ela é incapacitante e que ela transforma a vida das pessoas e que é muito importante as pessoas terem noção, pararem de ser ignorantes e tratarem a gente como nada, porque as pessoas olham pra gente e falam, não está caindo um pedaço, não está sangrando, então você não tem nada. Mas você é bonita, como bonita pode gritar com dor, né? Mas você não está maquiada, você, nossa. Eu chegava muitas vezes em consultórios e falava, eu faço a unha ou não faço a unha? Eu chego descabelada ou não chego descabelada? Porque se eu chego e faço a unha, eu não estou tão doente. Mas se eu não faço a unha, eu estou depressiva e preguiçosa. Então, assim, eu me sinto assim, eu não tenho nem palavras para dizer como eu me sinto. Jamais imaginei estar aqui. Eu achei que essa homenagem era por ser uma atriz, uma grande atriz em algum filme, em alguma coisa, mas eu estou aqui recebendo uma homenagem que hoje eu recebi respostas assim, de Deus, que hoje eu me torno assim, uma pessoa que vou levar junto com o doutor, junto com todas nós aqui, essa mensagem de que a gente existe, né? que somos de verdade, que a doença é real e que a gente precisa de direitos, que a gente precisa de dignidade, de ser tratadas com carinho. E eu agradeço todos vocês, agradeço meus amigos, todos, principalmente aqui a Elizabeth, que quantas e quantas vezes eu fui internada no hospital e ninguém sabia o que eu tinha, era infecção disso, infecção daquilo, era zoster, e fibromialgia é um negócio, é tudo, né? É tudo. Então, assim, agradeço de coração, eu tive conhecido antes, 5 anos atrás, lá pelo ano passado, 27 médicos na minha vida, mas eu acho que tudo tem o seu momento certo, né? E Deus, ele trabalha de formas que a gente não entende, mas depois a gente passa a entender. Bem, muito obrigado a todos. Foi um momento muito marcante para mim, essa homenagem. Conforme eu disse no início,
Isso representa não o Rogério vereador, mas o Rogério médico. Já adorei o termo que o Rogério, o doutor Rogério como vereador, é exatamente isso que eu busco. Exatamente isso que eu busco. Muito obrigado. Na verdade, eu digo sempre, você é vereador? Eu sou médico, estou vereador estou médico também, quando dá vontade de Deus. Eu vivo falando para todo mundo que minha mãe faleceu no ano de 2020, o ano que foi a minha eleição. Eu falei para ela, falou, você pode até entrar nisso, eu já casado, tá? Mas mãe é mãe sim. E ela falou, você pode até entrar nesse negócio aí de política, não tem problema não. Mas se você largar a medicina, eu te mato. Eu falei assim, você pode ficar tranquilo que eu nunca faria isso. De maneira nenhuma eu faria, vou largar a medicina, afinal de contas. Esse é o grande dom que eu acho que Deus me deu, não é Deus ter me dado medicina, mas me deu a condição de ter estudado. Eu agradeço a Deus e a minha mãe, apesar de ter feito universidade pública, ter estado no medicina depois da universidade pública, a faculdade de medicina é uma faculdade que exige, o dia inteiro, etc. Então eu pude fazer porque eu tinha uma mãe que me sustentava, que me dava condições, que me dava, eu podia chegar em casa, a comida estava pronta, eu ia, estudava. Então eu agradeço a Deus e depois a minha mãe. Então eu agradeço muito a presença de todos e lembrar sempre que o que nós buscamos sempre na medicina, na ciência, na vida pessoal é o conhecimento e a progressão, ou seja, melhorar. E é o que nós estamos buscando aqui hoje, tornar público o conhecimento, dar luz, trazer a cada uma desses problemas à tona, demóliose dolorosa, fibromialgia e tantas outras. Nós estamos aqui falando de luz, mas tem tantas outras aí, que são debilitantes e são desafiadoras. E que uma um pouco mais de estigma, um pouco menos de gente, a fibromialgia, muita gente cometida, e a dor familiar só por todo o SBR, todo a base desse SBR que está por trás disso, quem conhece sabe bem como é que é isso, mas todas com a mesma característica. São seres humanos sofrendo, são famílias sofrendo. E tem um lema que é que nada do que é humano nos é indiferente, ou assim deveria ser. Hoje em dia, assim, com todo respeito, carinho e afeto que eu tenho, a Paula também tem um cachorro, mas às vezes eu vejo as pessoas se preocuparem mais com o cachorro em sofrimento do que com o ser humano em sofrimento. Estou falando aqui que tem que maltratar o animalzinho, não, mas hoje em dia eu vejo uma sociedade mais em prol da defesa dos animais ali, que assim seja. Mas o ser humano próximo, às vezes eu não vejo a mesma mão, a mesma preocupação, o mesmo carinho do que nós vemos em outras causas. Então essa é a grande intenção. É uma grande corrente, independente de qual seja o elo, seja demóliose, seja fibromialgia, seja uma corrente maior, seja uma corrente menor, é a mesma. Eu sempre falo isso. E a medicina me mostrou mais ainda. Não existem pessoas normais. Não existem pessoas normais. Só para encerrar, para você tomar o tempo de todos, hoje em dia talvez exista uma outra grande doença, mais silenciosa, mais oculta, talvez por mais pessoas do que a própria fibromialgia. São aquelas pessoas que sofrem com a depressão, com a ansiedade, que é um buraco imenso. E nós ainda não enxergamos isso, mas é uma doença gravíssima e a sociedade vai pagar o preço pelo descaso. Não, que é tristeza, melancolia, e nós temos um grande impacto entre nós conseguimos ver o suicídio, já que a pessoa se suicidou, mas nós enxergamos aquilo. Nós temos um impacto imenso de pessoas hoje, agora, que estão sofrendo terrivelmente, que não estão conseguindo trabalhar, que não estão conseguindo exercer suas atividades porque estão em depressão e a sociedade não estão chegando e tem um estigma tremendo disso, tem frescura. Eu não vou procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque eu sou médico de maluco.
toma remédio, assim, a venda de remédio, ansiolíticos, opioides, antidepressivos, indutores de sono, porque a ansiedade, a depressão, a dor, a fibromialgia, tem como uma das características a privação do sono. Então, vou resolver meu problema, eu vou tomar um suplemento, enfim, não vou nem falar para não incentivar ninguém a fazer, mas vou tomar um remédio tal que vai me apagar naquele momento, que vai funcionar durante 2 semanas, senão não vai mudar em nada. Pelo contrário, vai agravar e aprofundar mais esse buraco. Então, eu estou querendo dizer que essa corrente é gigantesca, que nós temos que trazer luz e falar assim, ó, gente, existe esse problema e nós precisamos olhar com carinho, porque a sociedade, é o que eu falei, 0,1 é 5% quando é comigo, mas a sociedade vai pagar o preço por essa omissão a cada elo dessa corrente, seja pneumonia vigorosa, seja fibromialgia, seja depressão, nós vamos pagar o preço disso, e já estamos pagando, vamos pagar muito mais. Então é hora da sociedade acordar e enxergar que o problema não é do próximo, é seu. Porque é quando não bate na sua porta, é tudo muito bonito. Então esse não é problema meu, esse é o problema seu. E eu falo isso para alguns amigos assim, você já conversou com o seu filho de 14 anos? Porque hoje a depressão, etc., atinge criança. A senhora tem muito mais propriedade do que eu. Crianças com pensamentos suicidas, e muitas vezes eu vejo isso preocupando. Você já perguntou para o seu filho se ele está bem? Se ele está exato. E hoje em dia aconteceu algo que é ótimo. Criança, eu vou falar isso agora, que é ótimo. Que essa tecnologia, todo mundo gosta da tecnologia, ao mesmo tempo que você está falando aqui, eu estou conversando com. Eu fui para o congresso em maio nos Estados Unidos, eu estava conversando com meu filho ali numa videochamada, e eu estava vendo com ele, dando uma noite para os dois. Isso é bem bacana, só que ao mesmo tempo que eu estou jantando, eu, minha esposa e meus 2 filhos, cada um com o seu guarda-roupa. E ninguém falando com ninguém. Em algum lugar do mundo com alguém, enfim, é uma conversa muito longa, esse mundo aí, mas o que eu quero dizer, a mensagem é: essa corrente tem elos que podem não ser iguais, mas como toda corrente, um elo depende do outro. E a sociedade tem que entender que se um quebrar, a corrente não funciona mais. Basta um elo quebrado. Então esse pensamento egoísta de que não é comigo, é com você sim. Então é para isso que servem ações como essa, existem outras pessoas. Você coloca muito bem, você, eu sei que é um fardo, um peso, mas você representa bem isso. Você é uma atriz, uma mulher bonita, uma mulher fez da maior emissora do Brasil, uma maior audiência, os horários de maior audiência, enfim, e modelo, e vendendo produtos, para afinal de contas, a propaganda é isso. É isso, e muitas vezes se negligenciou e te negligenciaram. Isso é algo que é importante dizer também. Pode falar. Sim, me deixando de lado como se o belo você ser bonita, você ser bem-sucedida, você não pode ter esse tipo de coisa. E também tem os fatores dos homens também, tem fibromialgia que é menor, mas os homens também sentem dor. Os homens também, é uma sociedade criada, né, para o homem ser um macho, viril, a coisa toda. Não, os homens também sentem dor, as pessoas sentem dor. E eu, assim, por eu ser, me cuidar, não sei o quê, então isso, assim, ajudou a atrapalhar mais ainda o meu tratamento. Em vez de ajudar, todo mundo fala a beleza das fotos, não, para mim, fechou tudo e muitas vezes eu fui maltratada. E como eu disse aqui agora, eu não falo muito disso, mas eu sofri um assédio dentro do consultório, em que eu me senti culpada, inclusive, quando eu saí de lá, porque eu estava com uma roupa sem lá, eu falei, nossa, eu estou com uma roupa sem uma roupa passada. Mas é isso. A gente tem que pensar que, no geral, né, como comunidade, como coletivo, e que pode acontecer com você, com a sua prima, e a gente tem que começar a olhar com os olhos mais empáticos
mais misericórdia. Eu acho que é isso que a gente aprende muito. Quando falam assim, nossa, você tem fibromialgia, coitada. Eu falo, não, não sou coitada, não. Eu hoje agradeço a Deus porque eu sou uma outra pessoa e me considero uma pessoa com um olhar diferente do outro. Exatamente isso. E antes de encerrar agora, de verdade, eu vou dar um recado a todos. Não caia nessa história, porque eu estou falando isso como médico, que eu vi e expliquei como é que começou a fibromialgia, por conta de coluna, porque os pacientes eram encaminhados e eu tive a sensibilidade de inúmeras vezes falar, eu não vou me ajudar, eu vou ganhar o seu dinheiro, mas não vou me ajudar. Sim. Porque não é cirurgia que você precisa. O seu problema é mais complexo do ponto de vista de patologia, é uma síndrome, são diversos sintomas, não é a dor na coluna. Às vezes eu entendo a paciente, muitas vezes o paciente chega para mim, não, eu quero que o outro falou vai melhorar. Eu falei assim, eu não vou, quem me dera poder melhorar assim, eu vou pela sua coluna, vamos supor que eu melhorei o problema da sua coluna, o seu não dói também? Suas pernas? Então, assim, não é isso, você tem que entender que o seu problema tem jeito, nós vamos ajudar a resolver, mas não é com a bisturi que eu vou resolver o seu problema. E o cirurgião gosta de resolver as coisas com bisturi, mas nesse caso não. Claro. Pode. Está bem. Mas, doutor Rogério Amorim, vou falar como fisioterapeuta e fibromialgia. A sua atitude de lei é muito mais do que o seu bisturi, o seu médico e o seu atendimento médico, porque infelizmente hoje eu falo como fisioterapeuta que também atende pacientes com fibromialgia, recebo mensagens diárias de outras fibromialgias dizendo: passei pelo meu 28º médico que não faz a menor ideia do que eu tenho. Então, entender que são pouquíssimos bons médicos, então assim, é muito difícil. Então, as leis, quando a gente fala de tentar galgar leis para as síndromes, para todas as síndromes, não é porque a gente quer ficar de boa em casa, comendo sorvete e assistindo televisão, não, porque a gente quer ter vida, a gente quer ter um bom tratamento, a gente quer ter profissão, a gente quer ter. Eu vou falar agora de uma passagem que aconteceu muito recente comigo. Eu tive Covid há um mês passado, eu não quis ir ao hospital. Eu estava passando muito mal, eu não quis ir ao hospital porque a fibromialgia me piorou o meu quadro e o Covid. Eu ia chegar lá no hospital, eu ia ser extremamente maltratado, destratada por profissionais, não só médicos, né? Todo profissional da área da saúde, que 90% deles não fazem a menor ideia do que é a fibromialgia. A médica que me atendeu teve a coragem de dizer: vou te passar um corticoide para tirar a dor da fibromialgia. Então, assim, levar a informação, ter as leis e exigir que tenhamos mais profissionais qualificados, pequenos. Uma lei pequena nunca é uma lei pequena. Levar a informação nunca é pequena. E eu queria agradecer também ao Filho que me ajudou a estar aqui, que é um grupo de fibromialgicas que também dá suporte a tal história, levar a informação, ter suporte, ter esse suporte, levar a consciência da população, isso faz toda a diferença. Então, eu quero agradecer mais uma vez ao Dr. Rogério Amorim por cada atitude, e eu espero que o senhor volte. Mas eu vou fazer não estou fazendo esquema sou apartidária, sou apolítica, mas você não pode se candidatar a governador, não? Mas eu falei, olha só, temos aí pelo menos 100 mil votos. Pessoal, queria agradecer as suas palavras, agradecer a toda a equipe técnica da casa, muito obrigado. Sempre eu digo que está faltando 4 meses aí para terminar o mandato. É uma grande coisa que eu carrego aqui, são os servidores, muito obrigado, carinho, a dedicação, que realmente fizeram parte da minha vida e modificaram de verdade o meu modo de pensar e o meu modo de agir. Muito obrigado a todos vocês. Eu queria agradecer a todos os meus assessores diretamente, em especial a Diane, que aqui está. Muito obrigado. Diane, claro, pode agradecer. Por favor. Eu não botei o
uma coisinha aqui, mas eu quero agradecer demais ao meu marido e meu filho, 2 médicos. A colega também. Parabéns. Muito obrigado. E queria agradecer a todos os presentes. Muito obrigado. Parabéns a todos. Está encerrada a solenidade. Muito obrigado, pessoal. As oficiais é de vocês. Tá rodando. Tá rodando. Vem cá. Diana, essas meninas maravilhosas aqui, olha. Gente, foi uma correria, mas a gente conseguiu estar aqui. Essa homenagem vai para todo mundo. É pra nós, é pra nós, é pra nós, é pra nós. Obrigada por todo o apoio de vocês. Eu vou ver se eu cato ali a Fran também. Eu vou ver se eu cato o Dr. Rogério Amorim para falar aqui com vocês. Opa! Essa oficial a gente manda pra vocês. Fique tranquilo. Parabéns, tá? Só para lhe informar que ali tá lá, meu dia. Tá bom? Obrigado, tá? Oi, pessoal, tudo bom? Cadê a filha? Ia ter trabalhado, coitado? A live tá aqui ainda. Estamos aqui, ó. A Fran tá aqui, ó. A live tá acontecendo, tá desde o início aqui. Metade, né? Gente, ai, é muito emocionante. Muito, nessa causa aí, as pessoas, né, sentirem oportunidade, a gente existe. Nós existimos e nós vamos levar a nossa voz para todo mundo. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha, exatamente. A live vai continuar, a gente vai terminar de fazer a parte da cerimônia. Botei no meu grupo, eu tinha 5 pessoas, não sabiam o que sim. Tem muita gente.
gente, eu estou de salto, as pernas já estão cansando. Eu queria agradecer o RJ Fibromialgia, a Anfibro, Carol, Flávia, eu vou esquecer os nomes, a Ru que veio aqui estar comigo, eu tô até com batom borrado, enfim, a todo mundo, muito obrigada pelo carinho, pelo apoio. Isso aqui, ó, é para todas vocês, para Raquel, para Mara, para todo mundo com quem eu já trabalhei, tem fibromialgia, que sente diariamente. Foi uma correria. Depois eu compartilho com vocês um pouquinho mais no diário na Sobrevivente Marte. Gente, muito obrigada por tudo. Eu vou compartilhar um pouquinho mais com vocês depois. Essa live vai ficar salva também. Então, é isso, meu povo. Beijos e até a próxima. Meu amor.